A mentira começa com uma verdade. O Zé Gotinha aposentou, sabia dessa? Quando a gente fala código genético, a gente está falando de uma interpretação, de uma relação entre as trincas no RNA mensageiro e o aminoácido correspondente. E vale a pena a gente pensar umas coisas muito doidas, né? Por que dá certo? Se a gente for parar para pensar, o código genético é universal, com raríssimas exceções. Se pegar, por exemplo, assim, um trecho do DNA e transcrever no RNA mensageiro, se traduz no aminoácido, por exemplo, essa lógica é igual para praticamente todo mundo, cara. Não, você pode falar o que você quiser, mas DNA eu não como, né, Tal cara? caos, sabe? Isso é ignorância. E tamo junto. Fala, meu povo! Vocês estão bom, meu filho? Nós estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre um tema quente. Nós estamos na era da biotecnologia. Então eu e o mestre... Fala, galera! Sejam bem-vindos aí. A gente tá feliz pra caramba. Mais um dia aqui com vocês. O tema hoje é massa pra caramba, hoje, né, Daniel? Cara, hoje é total presença em prova. Bora. E são assuntos muito legais, cara. A gente adora falar sobre biotecnologia porque é coisa quente, é coisa que a gente gosta de estudar e a gente vê utilidade nisso, né? A gente vê o tempo inteiro falando na televisão, na internet e você sabendo o que está acontecendo lá é outro entendimento, né? Claro. Quando a pessoa sabe o que está rolando, ela fala assim, nó, que doido, já vi isso, é doido demais. E qual que é a proposta? A proposta é melhorar a nossa qualidade de vida. Então é isso, a gente tem que comer melhor, ficar mais bem nutrido, a gente pode desenvolver algumas coisas para poder melhorar a nossa saúde mesmo, medicamentos. Então isso é fundamental, cara. Vai ser massa demais. Vai ser muito doido e a gente vai elencando aqui os assuntos que a gente julga que podem te ajudar aí nas provas. E vamos tocando barco. Bora trocando uma ideia aqui de forma mais descontraída, sem aquele compromisso de ser uma aula. Mas fica aquele recado, né? Quando você viu aqui uma coisa, você, isso aí eu não estou muito com a manha. Você já sabe onde buscar, você já vai anotando suas coisas aí para você buscar informação depois. Fechou? Boa! Bora tacar ali pau aqui? Bora. Eu acho que antes de começar, vale a pena lembrar que esse é o segundo episódio do BioATPcast e o primeiro episódio já está disponível aí para você que está acompanhando, volta lá. O primeiro episódio foi sensacional, trouxe uma parada aí mais relacionada para os hormônios e tudo mais. Foi um negócio muito louco, né? Isso, o James aprendeu tudo, rapaz. Tá estudando, né, velho? Tá Aprendeu ali, mas tá tudo, velho. Louco tá demais aquele aprendendo, primeiro cara. episódio. Imagina também que hoje, dando umas zapiadas aqui no material dos professores aqui, velho, o negócio hoje também promete. Cola aí. Bruto. Bora. E é isso, cara. A gente tá fazendo essa sequência aí de podcasts. E na semana passada o Ângelo estava aí com a Poli, fizeram um trabalho maravilhoso. E vamos já no segundo episódio aí, tamo junto. Fechou? Então, olha só. Pra gente começar nosso papo aqui, vamos trocar uma ideia sobre organismos geneticamente modificados e transgênicos. Então, a gente sabe que não necessariamente um OGM é um transgênico. Não, fechou? boa essa daí, viu? Então, esse primeiro papo, essa primeira conversa, essa primeira definição, é bom que você entenda. Então, quando a gente generaliza e fala assim, organismo geneticamente modificado, esse cara passou por uma manipulação genética. Seu genoma, sua carga gênica foi alterada. Só que, se você teve nesse OGM simplesmente uma manipulação da carga genética dele, com ativação ou inativação gênica, é uma coisa. Outra coisa é a transferência do gene de uma espécie para esse organismo. Então, quando você simplesmente ativa ou desativa um gene, ele é um OGM, mas não é um transgênico. O transgênico é aquele cara que, por definição, você pegou um DNA de uma espécie e transferiu para outra. Fechou? Gostei. E é muito doido isso, né, velho? Porque se você pensar, o DNA, a estrutura do DNA, a descoberta é da década de 50. E às vezes eu fico viajando nisso, cara. Você fala assim, 70 anos, de 50 e poucos para cá, os caras conseguem entender a lógica da molécula, como que ela duplica, como ela funciona, e a ponto de transferir para uma outra espécie e dar certo. Começa a manipular essa molécula, Bicho, né? isso é absurdo, cara. E vale a pena a gente pensar umas coisas muito doidas, né? Por que dá certo? Sim. Essa que é a ideia. Essa discussão é legal. Porque se a gente for parar para pensar, o código genético é universal, com raríssimas exceções. Então, se pegar, por exemplo, assim, um trecho do DNA e transcrever no RNA mensageiro, se traduz no aminoácido, por exemplo, essa lógica é igual para praticamente todo mundo, cara. Exatamente. Então, e aí você falou uma coisa que cai em prova, né? Diferenciar código genético
e carga genética. Legal. Então, quando eu tava vendo o vídeo, né, para produzir aqui o podcast, a gente estuda também, viu? A gente tem que estudar, tá, meu filho? Não é só festa, não, tá? Então, eu tava vendo, cara, e página no YouTube grande cometendo esse erro. Uma galera. O cara falando lá, e a aula muito boa do cara, mas no finalzinho ele falou código genético, querendo dizer carga genética. Então, eu falei, putz... E o cara é muito bom. Eu não vou falar quem é por questões éticas. Claro, fechou? claro. Mas é um erro conceitual. Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala código genético, a gente está falando de uma interpretação, de uma relação entre as trincas no RNA mensageiro e o aminoácido correspondente. Boa. Isso é o código genético. É uma interpretação. O que é a carga genética? É a sequência das letrinhas daquele carinha lá. Então, sei lá, pensando na Covid, lembra que as brasileiras lá, esqueci o nome delas, gente, isso é uma falha brutal, tinha que dar o crédito. Mas as pesquisadoras lá sequenciaram 48 horas. O material genético. O material genético do vírus da Covid. E aqui, né? Daniel, quantas vezes apareceu, tipo assim, uma reportagem falando assim, ó, uma mutação altera o código genético do vírus. Assim, nossa. É direto, cara. Não altera o código genético, altera o material genético. E só para ver se o James entendeu. James, vou te fazer uma pergunta. Nossa, aí você me pegou. O Daniel deu o conceito de transgênicos, né? Que é colocar gene de uma espécie, material genético de uma espécie em outra espécie. Certo. Se eu colocar genes meus na minha esposa, na Carol, eu fiz um transgênico, James? Não. Então eu fiz o quê? Aí eu já não lembro o conceito. Um filho, né? Boa. Eu achei que... Tem um nome, né? Respira, um vivo. É um filho. É isso. Só que aí, tipo assim, na próxima geração também, né? Porque você introduziu, não vem ao caso como é que é introduzido o material genético, né, velho? Mas aí é para a próxima geração, né? É legal, boa pergunta. Então, assim, a gente está vivendo uma época, a era da biologia, cara. Você entender esses conceitos aí, quem sabe, até para sua profissão, quem sabe você não desperta aí para essa área da pesquisa e vai embora e descobre uma coisa legal, faz um transgênico massa aí. E a utilização é infinita, gente. Não, tem na questão de alimentos mais nutritivos, de vacina, produção de medicamentos lá você pega o DNAzinho de põe na bactéria, a bactéria começa a produzir antibiótico, fator de coagulação. Maravilhoso. É absurdo, né? Gigantesco aí. Substâncias que a gente tinha dificuldade pra caramba de conseguir, a gente consegue hoje com uma certa facilidade. Vocês falaram no primeiro, né, de insulina. Insulina, GH, linkando com o vídeo do outro podcast que teve, a gente falou de insulina e de GH. Os dois hormônios são extremamente produzidos com a técnica que o Daniel vai mostrar aqui agora para vocês. Exatamente. Então, dando sequência aí na nossa vida, a transgenia, a técnica da transgenia, ela pressupõe... Eu vou usar como exemplo aqui na nossa conversa bactérias, fechou? Vou Legal. pegar a insulina, por exemplo, que é muito comum em prova de aparecer. Nosso genoma é gigantesco. Nossa carga gênica, nossa sequência de letrinhas é enorme. Então, para fazer o transgênico, eu não quero pegar o DNA humano inteiro. Eu quero pegar uma sequência específica. Então, eu tenho que conseguir, primeiro, saber onde está aquele gene que eu quero, que eu tenho interesse. No meu exemplo aqui, o gene da insulina. E eu tenho que conseguir arrancá-lo da sequência inteira. Eu não quero o DNA inteiro, eu quero um pedaço. Para isso, a gente tem que usar as enzimas de restrição. Então, olha um conceito legal de você saber. Enzima de restrição cai na prova. Os caras te perguntam, tem uma enzima que vai cortar o DNA em pontos específicos, em sequências específicas. A gente chama isso de sequência palindrômica. A mais famosa de todas é lembra de cabeça? O quê? Um palíndromo? O palíndromo. Esse é uma famosa, né? GAATTC? Isso, é esse. GAATTC. E é doido que, por exemplo, quando a gente fala isso em sala dessa sequência, né, GAATTC, aí tem alguns que lembram do filme Gattaca, outros não lembram. Parece com Gattaca, né? Então acho que se bobear, eu nunca vi falar, mas provavelmente é inspiração, né? Deve ter sido. Pro filme Gattaca aí, com certeza essa sequência. Só pra galera entender que é um palíndromo, né? Que a gente não sabe o que é um palíndromo. Boa. Vamos pegar no português assim mais fácil. Tipo, Ana é um palíndromo. Você lê assim, ó, Ana, pro outro lado. Aí você, por exemplo, você pensa aí, deixa eu ver, Arara. Arara é um palíndromo. Tem frase que é um palíndromo também. Socorram-me.
subi no ônibus em Marrocos. Se você leu ao contrário, socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Será que eu escrevo para eles aqui, Daniel, para a galera ver? Escreve um Como palíndromo. é que é o palíndromo daí? Qual que você falou que é o... Gataca. Gataca. O GATTC. A-A-T-T-C. Aí você deve estar pensando assim, enlouqueceu? Não, isso não é. Aí você tem que lembrar do pareamento, né, das fitas lá do DNA, das bases nitrogenadas para gerar as duas fitas. Por exemplo, o cara que é o G pareia com quem? Com C, o A com T, o A com T, o T com A, T com A e o C com G. Então, se eu ler aqui, ó, G-A-A-T-T-C, G-A-A-T-T-C. Por isso que esse aqui é um palíndromo, dos mais conhecidos esse, né? E o doido é que quando a gente fala isso em sala, você fala assim, gente, tem vários palíndromos, várias enzimas de restrição. Se você der um Google e agora fazer enzimas de restrição preço, vai aparecer uma lista. Aí a galera fica doida. Não, eu vou comprar para fazer. Você vai fazer o que com isso, menino? Você vai comprar para quê? E é caro, não é? Chegou a ver o preço não, é tipo, eu não sei a quantidade, né, delas, mas é tipo, tem 100 e poucos reais, alguma coisa assim, não é? Não, achei que era mais caro, não. É porque, assim, para descobrir, dá trabalho pra caramba, né? O cara achar qual enzima corta, qual palíndromo, onde que tá o palíndromo, né? Exatamente. É trabalhoso pra caramba. Porque você tem que considerar que você não pode cortar o gene no meio, né? Se tiver um palíndromo que você usou a enzima errada e corta o gene no meio, você perdeu a sequência que interessa. Então você tem que cortá-lo nas extremidades. Então a grande dificuldade é isso que o Ângelo falou. Você saber qual enzima usar para extrair o gene correto. Se usar o gene errado, aí cortou o gene a enzima errada, cortou o gene no meio e aí lascou. E outro ponto legal é a descoberta das enzimas de restrição, né? Isso é doido também. Porque a enzima de restrição, ela é uma defesa bacteriana contra infecção viral. Olha que doideira. O vírus, ele reconhece a bactéria e injeta o material genético dele. Esse material genético, se o metabolismo ali for para frente, né, do vírus, a bactéria morre. Então, sempre pensa em evolução como uma guerra. Você tem alguém que é parasita e tem o parasitado. O parasita quer se replicar e a célula parasitada não quer morrer. Então, existe essa guerra evolutiva. O vírus consegue vencer algumas, mas a bactéria não fica parada na evolução. Então, descobriram essa enzima de restrição mais famosa na Escherichia coli, né? Na E. coli, que é coliforme fecal. Aí vira essa enzima de restrição, que é uma defesa dela. Aí usaram em biotecnologia. Isso que é doido, cara. Biologia é legal demais. Nossa. Por isso. Não. O cara é pra bactéria, velho, do cocô. Não, e pensa o tanto que o estudo da base, da coisa básica da biologia é importante. Porque antigamente os caras ficavam estudando o sistema imunológico de bactéria. E aí a maioria das pessoas pensava o quê? Isso não presta para nada. Então eu vi um professor da USP, agora tem altíssimo esse assunto, né? Mas ele já é mais velho, e ele contando que quando ele era muito jovem, pesquisando isso, que ele ia palestrar, e aí a palestra dele não ia quase ninguém, velho. Sobre isso. Ele ia palestrar sobre exatamente isso. Ele estudava o sistema imunológico das bactérias, como que as bactérias respondiam aos ataques virais. E vocês vão ver uma coisa interessante. Dessas pesquisas vieram muitas coisas que a gente vai falar hoje. A primeira que o Daniel comentou, as enzimas de restrição. E aí vem coisa por aí, velho. Calma aí que tem coisa legal para frente. Mas então, voltando lá na tecnologia, né, de transferência de DNA de um organismo para o outro. Descobre-se a enzima de restrição. E o Ângelo falou, sistema imunológico de bactéria. No início ninguém deu importância, mas algum abençoado entendeu a lógica do negócio e começamos a usar. Então você vai lá, usa a enzima de restrição, cortou o DNA. Esse gene que está aqui no meio das extremidades que a enzima cortou, eu não posso pegá-lo desse jeito e colocar dentro da célula bacteriana. Por quê? A célula bacteriana tem enzima de restrição, não é só uma, vai ter um tanto, que vai cortar esse DNA. Então o que eu preciso? De um vetor. Boa. Eu preciso de um vetor, eu preciso de um transportador. Então, os pesquisadores pegam plasmídio bacteriano, usam nesse plasmídio aí, né, tem que lembrar da definição de plasmídio, que é aquele DNAzinho circular de bactéria, só que ele é fechado, é um DNA circular. O que os pesquisadores fazem? Cortam esse cara com a mesma enzima de restrição que foi usado no material genético humano. Então você vai lá e corta o DNA, é igual a receita de bolo, reserve. Vai no plasmídio bacteriano, que é um vetor, corta e abre esse plasmídio. Como o ponto de corte é o mesmo... Tem que ser o mesmo? Tem que ser o mesmo, inclusive, você gera o que a gente chama de pontas adesivas.
Então imagina aqui, ó, tá aqui o plasmídio, abriu. Pega o DNA humano, como a sequência é exatamente a mesma, colou. Usa, aí tem que lembrar da DNA ligase, fechou? Você cola o material genético e aí sim você introduz na bactéria. Aí você fala assim, uai, mas o DNA humano a bactéria vai conseguir ler? A bactéria sabe interpretar DNA humano? Sim, o Ângelo já falou. O código genético é universal. A interpretação, a leitura, é tudo a mesma coisa. Então, se cada organismo tivesse um jeito de interpretar, transgenia seria impossível. Não dava. Se eu pego o DNA humano, coloco na bactéria, ela faz outra coisa, já era, não dá para fazer nada. Então, a gente sabendo que o código genético é universal e que a bactéria vai saber ler isso, ponto, tá feita a transgenia. Maravilhoso. Vai lá, coloca na bactéria, ela começa a produzir insulina, a gente purifica isso e vende. E vale a pena ressaltar também do nível de similaridade genética que a gente tem um com o outro. Porque se eu produzisse insulina de um jeito, a sua fosse diferente, não dava para fazer isso. Ia complicar tudo. Também não fazia sentido. Então, como a gente é geneticamente muito parecido, né, o nosso nível de diferença genética beira aí 0,1%. É pouco, mas já garante essa diversidade enorme. Mas a maior parte da nossa carga genética ela é igual. Então, a minha insulina é igual a do Ângelo, igual a do James, ali é igual a de todo mundo. Se fosse diferente, não daria certo. Fechou? E só para vocês terem uma ideia, antigamente, antes de ter essa técnica da gente conseguir produzir insulina humana, a gente usava insulina de porco para o cara que tem diabetes, diabetes tipo 1, que ele é insulino dependente, ou então usava insulina do boi. E aí, essas insulinas, apesar de serem insulinas, elas têm alguns aminoácidos na sequência diferentes do nosso. E aí, com o tempo, a pessoa que ia usando, ela começava a ficar resistente, começava a combater essa insulina como um corpo estranho. E daí que surgiu a expressão resistência à insulina. Foi nessa época. Doido, legal. E é bem isso mesmo, né? Se a gente faz insulina por tecnologia de DNA recombinante, é a insulina humana. Exatamente a insulina que todo mundo tem produzindo lá no pâncreas. Maravilhoso. E aí funciona para todo mundo. Vende na farmácia ali, pronto, acabou. Todo mundo pode usar. Doideira, né? Aí eu estava preparando as coisas desse podcast, dessa conversa, e aí eu vi uns textos da Maiana Zatz. Ela é absurda, né? A geneticista cabulosa lá da USP. E ela estava contando a história lá, que ela foi, lá em 2005, lá no Congresso Nacional, defender a lei de biossegurança, que é a lei que regulamenta pesquisa com célula-tronco, transgênicos e por aí vai, né? Então é uma lei de 2005. Aí eu peguei um trechinho aqui e até anotei, ó. Quando ela chegou lá para defender, provavelmente um desses deputados aí que fala bobagem para cima e para baixo, e ela lá defendendo os transgênicos, não sei o quê. Aí o cara falou assim, ó, isso ela contando. Você pode dizer o que você quiser, o cara falou, mas DNA eu não vou comer nunca. Que isso. Porque o cara, né, pegou, não, vai fazer o transgênico, aí pega o DNA de um e põe no outro. Aí o cara, não, você pode falar o que você quiser, mas DNA eu não como. Aí eu falei, bicho, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei viajando. Aí, vamos lá, seja crítico. Você vai lá e come uma banana. Bicho. Banana vem de um ser vivo? Sim. Banana tem DNA? Tem. Tem, ué. Você come pedra? Você come areia? Criança até que come. Tem aquela aula prática que faz no colégio, assim, às vezes faz na faculdade. Extração de DNA, do morango, extração de DNA da banana. Você Olha tira o nível, o DNA, cara. Ali. O cara falou que não vai comer DNA nunca. Nunca não come DNA, nunca esquece. Você tem que comer DNA pra você fazer o seu. Exatamente. Senão você não tem matéria-prima pra fazer. Exato. Tem gente, isso em sala é uma pergunta. Quando você tá dando aula de síntese, né, de duplicação de DNA, e vai lá e fala. Aí geralmente eles perguntam, mas e essa base nitrogenada? De onde veio? Isso? Legal. Porque a gente sempre dá aula falando da duplicação. Então você pressupõe que a matéria-prima está lá. Aí alguns levantam a bola de vez em quando. Mas de onde que vem a adenina? Você come, você tem que comer. Você tem que digerir. Se você não é uma planta, você não sabe fazer. Então você tem que comer para você digerir, fazer, né, a degradação lá. Cara. Pega isso, absorve, corrente sanguínea e vai nutrir sua célula. Adorei isso daí. Doido, loucura, né? DNA eu não como nunca, esquece. Aqui, agora tem um negócio doido, talvez trazer até para a conversa, sobre o tema. Quais são, normalmente, as perguntas mais, de certa forma, entre aspas, né, mais idiotas vocês costumam ver em sala de aula sobre esse tema? Não, né? Tem vezes que o povo pergunta. Eu lembro de uma da faculdade, cara, que era professora dando aula, e uma colega nossa, a gente estava tendo aula de fungo. Era de genética, mas o modelo de estudo era fungo, né?
E aí tinha uns funguinhos lá desenhados com grafite, né, no livro, só que um tinha o núcleo preto, coloridinho, e o outro tinha o núcleo branco, só para diferenciar que eram linhagens diferentes. Aí a menina, mas por que um núcleo é preto ou outro é branco? Por que a professora, a geneticista cabulosa lá, né? Eu falei, não, bicho, pelo amor de Deus. Daí você vê que esse assunto assim, ele costuma ser tão complexo que quando vem pergunta na aula, não costuma ser uma pergunta tão boba, assim, na aula do pré-vestibular, por exemplo. Porque é o cara que tá perguntando, é porque tá estudando pra caramba, sabe alguma coisa, né? Mas às vezes é isso, é coisa básica, era só uma questão de didática, de um núcleo ser diferente do outro, só para falar que eram fungos diferentes. Aí a menina, esse núcleo tá vazio, esse núcleo tá cheio, que porra é essa? Doideira. Mas assim, James, tem muita pergunta doida, cara, só que às vezes não é, igual a gente falou, não é dessa aula, não é de genética, porque às vezes quando o cara pergunta, como demanda um pouco mais de conhecimento, o cara já sabe onde ele vai, né? Às vezes vale até um dia a gente separar e falar sobre essas perguntas malucas, né, velho? Explicar, né? Às vezes, onde está a origem? Porque às vezes a pergunta ela é meio deslocada ali, mas ela tem algum sentido. Então fazer uma aula disso seria legal às vezes, né? Talvez até trazer um tema também relacionado, por exemplo, ao extremismo. Às vezes quando o cara é muito extremista em diferentes contextos, às vezes ele tem aquele negócio do... Pô, eu vi dizer e ele traz como uma verdade para a vida dele. Talvez algumas coisas nesse sentido. É isso mesmo. E às vezes também é até interessante pensar nesse assunto assim, porque às vezes uma coisa que a gente acha que é totalmente errado tem um certo fundo de verdade, né? E às vezes vale a pena se investigar para ver até onde que é verdade e até onde que é falso, né? Tipo, eu lembro que minha avó falava que não podia molhar a planta no meio do cerrado lá ao meio-dia, porque ia cozinhar a raiz da planta. Não ia cozinhar a raiz da planta, mas a gente estuda a biologia, a gente sabe que no cerrado, algumas regiões, que o estômago da planta fica fechado, tipo meio-dia. Então ela não vai absorver a água que você colocou. E como está quente, a água vai evaporar, então é um prejuízo, né? E ela falava, não, vai cozinhar a raiz, né? Regou, mas não regou, né? Molhou, mas não molhou. E a gente viveu também muitas coisas desse tipo agora, na época a gente passou agora recentemente pela pandemia. Agora, no Covid, por exemplo, a gente viu muita coisa desse tipo, né? Muita coisa saindo assim, esquisitona, a galera comentando. Pô, não vou tomar vacina por conta disso. Até hoje, a gente tá vivendo o caos. Falta de informação, né, cara? Tá o caos. A gente tem que fazer mais coisas desse tipo aqui, porque isso é uma divulgação de ciência. E divulgar ciência é muito importante para a gente poder melhorar a qualidade de vida. Porque, às vezes, algumas situações que são extremamente graves estão sendo feitas, as pessoas estão agindo de uma forma estranha, que não é bom para a gente. E por não saber ciência, você vai na ignorância. Tipo, eu nunca vou comer um DNA. Sabe? Isso é ignorância. E o troço vai avançando. Né? Você pensa que chega ao disparado os caras não vacinar a criança, cara. Isso daí pra mim é a coisa mais louca. Criança, irmão. Os caras não vou vacinar não, porque isso aí dá problema, isso aí é muito complexo, porque se a pessoa ela compromete a vida dela é uma coisa, mas tipo assim, não vou tomar vacina pra gripe. Beleza, velho, você é adulto, azar o seu. Adulto, Agora criança, cara, negligência. Você vê campanha de vacinação da polio com a cobertura vacinal abaixo do que é o necessário, o suficiente. Você fala, não, é absurdo. Cara. E é por isso que o movimento antivacina é um desfavor que é feito, porque, assim, para quem tem o conhecimento, eu tenho uma filha pequenininha, uma filha pequena, e eu acompanhei as primeiras vacinas dela. Tem dia que chega e toma 4 vacinas, eu acho, no mesmo dia. O máximo que tem, acho que são 4. E aí dá uma dó danada, né? Só que é fundamental. Mas a pessoa, se ela for informada que vacina faz mal e ela ainda vê o filho tomando uma agulhada, ela fala, não quero isso nunca mais para ele. Então, por isso que a gente tem que ter informação da importância. E hoje ainda a gente vai falar um pouquinho de vacina também. Sim. Bora. E tem, por exemplo, no caso da polio, até agora não tem mais, porque o Zé Gotinha aposentou, sabia dessa? Né? É mesmo? Aposentou? Essa eu não sabia disso não. Que isso? Zé Gotinha não tem mais não. Eu não sabia disso não. Todo mundo aposenta, por que não Zé Gotinha? Calvo chega, né? Então a vacina do Zé Gotinha era a Sabin e ela parou de ser dada no final de 2024. Então hoje é só a dose injetável, a Salk. Só Salk. E só que eu achei meu cartão de vacina outro dia, cara. Verdão, assim, né? Era Inamps. Você lembra disso? É verdade. Era SUS, mano. Trem mó velhão lá. E a gente foi década de 80 só com a Sabin. Com a Gotinha, era. Zé Gotinha. E salvou, erradicou. Então mudou isso agora infantil. mesmo, né? Foi, de 24 pra cá. Porque eu lembro que a recomendação que eu tinha, inclusive com a minha filha, era assim, ó. Ela vai tomar a Salk, que não é o do Zé Gotinha, que é uma injeção. Só que, se tiver uma campanha de vacinação da Gotinha, você leva ela para tomar a Gotinha. Uhum. Então, inclusive, ela tomou Gotinha, inclusive. Eu acho que ela tomou Gotinha. E tem a Gotinha e tem injeção. Agora, quem lembra daquele negócio que era uma pistola de ar comprimido, velho? Você lembra disso daí, não? Não, eu isso lembro. também, cara.
Acho que eu tomei uma vez só vacina com isso, cara. Eu acho que o meu foi uma também só. Eu lembro que eu cheguei lá desesperado, assim, pra tomar vacina, meio nervoso, meio tenso, assim. Trem grande. Aí na hora que eu tava ali no caminho, assim, eu vi e falei assim, é gotinha ou é injeção? Aí falaram assim, calma, é uma coisa diferente. Aí falou, velho. Se é hoje, você tinha dado risada. Aí falou, não, é uma pistola de ar comprimido, não dói nada. É tipo aquela que usa em animais, por exemplo? Não sei se tem isso para animal, não sei que era uma animal pistola. Tem agulha, não tem não? No animal agulha, eu sei não. que tipo, parece uma pistola assim. Pra você... Mas Era não na tem pressão, agulha? cara. Eu Não, sei. tem uma agulha, Tem uma agulha. parada Não, agulha. esse era na pressão Não, mesmo. eu sei doideira. que eu confiei, cara. Falei, eu vou confiar nisso daí, né? Eu vou numa boa. Chegou lá, um menino antes de mim foi tomar, eu vi ele, o menino. Eu falei, fudeu. Doideira. Essa é pra galera dos 50 a mais aí que deve ter vivido Não, a isso, né? galera denunciou aqui agora a idade. Agora velho. pronto. Mas eu lembrei a gente começou a falar de vacina aqui, das campanhas anti-vacinação, e aí eu lembrei que da SEIB, né? Porque a SEIB ela era feita com vírus atenuados, não era completamente inativado, não. Então, o Zé Gotinha tinha um risco? Sim, tanto é que criança com imunossupressão não tomava. Não pode tomar. E nem muito novinha demais, Nem né? novinha demais. Então, assim, o que muito tempo foi feito? Dava-se 3 doses da Salk, então a imunidade da criança já subia, depois dava o Zé Gotinha. Isso. Depois dava a Sabin, porque ela era, né, tipo assim, vírus atenuados. A da Salk já era vírus totalmente inativados. Então, 2 meses, 4 e 6, Salk. Aí depois, aos 15 meses, Zé Gotinha. Hoje não tem mais, hoje estamos só na Salk. Só na Salk. Só que por que me deu gatilho de lembrar? Porque a Sabin, ela tem um risco, né? Tinha um risco, só que é um risco, tipo assim, uma dose dá errado a cada 1,5 milhão de doses. Só que o cara, quando ele faz a fake news lá, o que ele fala? Zé Gotinha causa dano na criança. Isso. Provavelmente isso é verdade, cara. Provavelmente deve ter dado alguma treta no vizinho dele. Meu sobrinho teve problema. Porque acontecia, né? Não tem mais. Não, você me lembrou de uma coisa Só muito que o cara, massa. ele só contava metade. Só metade. Ele não fala assim, deu um errado no meio de 1,5 milhão de doses aplicadas. Mas ele falou só que deu errado. Só que isso disparado no WhatsApp, cara, pega muita gente. E aí que é a maldade, velho. Quer ver a loucura? A mentira começa com uma verdade. Vou te mostrar um gráfico maluco aqui. Joga pra cá, James, só pra vocês poderem sacar que coisa doida. Como é que dá pra enganar assim, bonito. Imagine nesse gráfico aqui que a gente vai analisar aqui, ó. No eixo do X, eu vou colocar assim, ó. É o número de padres. Beleza? E no eixo do Y vai ser o número de assassinatos. Número de padres, número de assassinatos. E eu vou fazer isso aqui, ó. Qual que é a sua conclusão? Aí o cara vai lá e olha e fala assim, já sei. Quanto maior o número de padres, maior o número de assassinatos. Aí ele conclui, os padres são assassinos. Sacou a viagem desse negócio? E aí, o que na realidade é mentira falar que quanto maior o número de padres, maior o número de assassinatos? Não. É porque uma informação está escondida atrás disso aqui. Qual que é a informação que está escondida? O tamanho da cidade. Se eu pegar uma cidade pequenininha, tem poucos padres e poucos assassinatos. Se eu pego uma cidade grande, tem muitos padres e muitos assassinatos. Sacou? Dá pra te enganar demais. Quer ver uma última enganada que eu vou te dar aqui, ó? Imagina isso aqui, ó. Número de ataques por serpentes. Número de cervejas consumidas. Quanto maior... Olha que doideira, né? Não é doido isso daí? O cara fala assim, não, peraí. Ele pensa, se por acaso tem mais cerveja consumida, tem mais ataque por serpente. Qual que é a conclusão do cara? O cara que bebe fica mais corajoso e mexe com a serpente, alguma coisa do tipo assim, sacou? Fica mais ousado. E qual que é a realidade? A temperatura. O dia está mais quente. Em um dia mais quente, a gente tende a tomar mais cerveja. Numa cidade, se for pegar o geral, as pessoas tomam mais cerveja. E as serpentes são animais que são ectotérmicos e psilotérmicos. Quando a temperatura está mais alta, elas aumentam a atividade, ficam mais ativas e tendem a atacar mais. Doideira, Doido tá demais, né? Então dá para enganar demais, velho. Uma questão de você usar o dado do jeito que você bem dizer, né? Você pega lá, eu quero jogar contra a vacina, vou lá e pego o dado e dá errado. Se eu quero defender a vacina, eu conto tudo. Vou lá e explico direitinho. Cara, tem um risco, mas qual a chance de dar errado no seu caso aí? É mínima, cara. É mínima. Então a gente
a gente como cientista, né, como a gente defende a ciência, a gente tem que fazer esse serviço. E você em casa, quando você vê uma coisa dessa, também tem que atuar. Claro. Porque a gente é propagador né, tem que ser, a gente tem essa premissa. Você tá vendo lá uma conversa fiada da sua tia, seu tio no WhatsApp. Você tem que intervir. Falou, tia, isso aí é bobeira. Isso aí não, para com esse negócio. Vai. Ó, o Daniel vai tá estimulando a briga da família. Uai, tá doido, bicho. Vai capinar um lote, só. Não, velho. Você não ficar conversando fiado de vacina aí, sabe? Melhor capinar sabe nem um que lote. cabrito caga redonda, né, não, James? Essa é boa. Cara, esse negócio tem coisa que é maluca assim disso daí. A gente entrou, tem que falar isso daí, cara. Nós vamos falar de vacina de RNA. Quando a minha esposa estava grávida, eu fui à médica, cara. A médica com ela. E ela contou que tinha vacinado de Covid. Estava na época das vacinas de Covid e tal. E aí a médica virou e falou assim: vacina de RNA para crianças, não. Olha, velho. Eu falei, que isso, né? E ela não sabia que eu era biólogo, né? Que estudava vacina, estudava DNA, RNA. Eu virei para ela e só falei assim: por quê? Ela virou e falou assim: porque eu tenho medo desse RNA misturar no material genético da criança. Nossa, e ela ficar velho. expressando isso. Aí eu virei e falei com ela assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. O RNA não entra no núcleo. O DNA está no núcleo. E tem mais uma coisa: o DNA não vai replicar. Nós não temos enzimas que replicam o RNA no nosso corpo. O vírus tem enzima que replica RNA. A gente não replica RNA. A gente transcreve o DNA para RNA. Ela me olhou assustadaça, velho. Ela falou assim: sério? Eu falei: sério. Ela falou assim: te peço desculpa. Então ela foi humilde, pelo falou, te menos, peço né? desculpa. Mas é porque é uma pessoa que é respeitada. Um médico, por exemplo. Se ela fala para 10 que foram lá, provavelmente os 10 vão comprar ideia. Vão comprar ideia e não vão nem vacinar mais. Exatamente. Esse que é o negócio. Então, assim, Muito não vacinar sério, com nada. cara. Nós estamos numa época disso mesmo. A pessoa fala, não confirma, vê uma história. Pode ser que seja ignorância mesmo, né? Muitas vezes o cara não sabe, mas um médico, cara, tinha que procurar, né, velho? Mas quantos anos que ela não estuda bioquímica? Pois é, tem que aprofundar. Não pode sair comprando essas ideias tortas aí, não. Você tá doido. Influencia na vida de muita gente. Então é isso, cara, né? Quando tiver aí a conversa fiada no grupo da família, você intervém. Tem que dar o grito lá. Bom, então, dando sequência na nossa conversa aqui, a gente falou dos transgênicos, trocamos ideia aí sobre a transferência do DNA. E um outro ponto legal que às vezes aparece em prova também, que é bom a gente trocar ideia, é sobre PCR. É uma tecnologia legal. Doido. PCR é a reação em cadeia da polimerase. O material genético, muitas vezes, ele tem uma amostra reduzida. Então, quando a gente fala em PCR, você já lembra lá do CSI, já lembra do ratinho, teste de paternidade. Eu lembro mais do ratinho. Lembra mais do ratinho, né? E é uma técnica que amplifica moléculas de DNA. Então você imagina que você é um perito criminal, tá ali na cena do crime, achou um bulbo de cabelo. Um só, mais nada, não achou um bulbo de cabelo. Esse um bulbo tem várias células ali, se tiver o bulbo, né? Porque às vezes o fio também está sem o bulbo, não adianta nada. Tem o bulbo de cabelo, galera. Isso é legal. A bolinha que fica no finalzinho lá, que é ali que tem célula que você vai extrair DNA. Mas concorda que é uma amostra restrita, não tem muita coisa? É um bulbo de cabelo. Se der pau na amostra, você perdeu sua investigação. Então, o que os caras fazem? Eles pegam amostras daquele material genético e amplificam. Só que não tem como amplificar no meio celular. Então, eles têm que fazer uma reação química controlada lá no equipamento para amplificar as moléculas. Então, o PCR, reação em cadeia da polimerase, é uma técnica que multiplica moléculas de DNA. Só que aí eu vou fazer igual receitinha de bolo. O que eu preciso? Legal. Da molécula de DNA, preciso de nucleotídeos, que são as letrinhas, fechou? Fosfato, pentose, base nitrogenada, e a base é a letrinha, adenina, timina, citosina e guanina. Boa. Preciso de um iniciador, você que gosta de falar de primer. Né? O primer. Preciso do primer. Então, de novo, DNA, nucleotídeos, o primer e a enzima que vai replicar. A enzima polimerase que vai replicar a minha molécula. Então, o que a gente faz? Pega o DNA, passa essa molécula de DNA por um ciclo de aquecimento. Então, você vai lá e joga a temperatura ali por volta de 90 graus. A molécula, que é de fita dupla, você já sabe, ela se afasta.
Então a prova pode te perguntar, inclusive, qual é a ligação que você acabou de avacalhar. Ótima pergunta, VSD. Né? Acho que é uma coisa boa pra gente trocar uma Boa ideia. pra trocar ideia. Por que separa uma fita da outra e não separa o nucleotídeo de baixo com o nucleotídeo de cima? Exato. Isso é uma coisa legal. Isso é legal. Você tem uma molécula que está aqui, com os nucleotídeos, e a outra que está aqui. Se separa as duas, mas não separa essa mesma. Essa aqui continua do mesmo jeitinho, intacta. Juntos, né? Então você desnatura afastando, rompendo ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular. Como na mesma fita você tem os nucleotídeos que não separaram, não separam porque a ligação aqui é o quê? Mais forte. Bem mais ligação forte. Covalente. É covalente. Tem que lembrar o nome dela? Tem, né? Ah, é legal lembrar, né? Você tem ligação fosfodiéster aqui, lembra dessa? Então, entre uma fita e outra, ligação de hidrogênio. Na mesma fita, ligação fosfodiéster, que é uma ligação covalente. Combinado? E tem uma curiosidade, antigamente, quando a galera não tinha o domínio total do DNA igual tem hoje, total não, né? Mas o grande domínio que a gente tem hoje, quando a gente queria comparar uma espécie com a outra, a gente colocava o DNA e aquecia. E anotava a temperatura da separação das fitas. E aí, a proporção das bases nitrogenadas, pensando que a adenina com timina tem 2 ligações de hidrogênio, e citosina com guanina tem 3 ligações, as proporções, quanto mais citosina com guanina, maior era a temperatura que tinha que ter para separar. Quanto maior a proporção adenina e timina, menor era a temperatura. Então, os caras pegavam e aqueciam o DNA, por exemplo, do humano, de um besouro e de uma baleia. O que vocês acham? Qual que separava numa temperatura mais próxima? A do humano separava numa temperatura mais próxima da baleia ou do besouro? Acho que é de boa de pensar, né? Sabendo que baleia, um mamífero, está mais próximo da gente. Então a temperatura de separação mais próxima era com a baleia e mais diferente do besouro. Doido. Eu já vi questão nesse sentido falando de arqueobactéria. Legal. Das bactérias que vivem, né, em temperatura muito alta, a estratégia para o DNA não desnaturar é ter muito citosina e guanina. Ah, é? Olha que legal. Não sabia disso, não. Que doido. Você faz a proporção lá das bactérias de temperatura alta, tem muito mais citosina e guanina. Que doido. Questão de prova. Genial. Isso. Doideira, né? Ótima questão, hein? Não, dá demais. O cara tem que... É meio, tipo assim, é muito pontual, né? O cara tem que lembrar que são 3 ligações. É um raciocínio muito legal. Pô, todo mundo lembra, né? Porque eu acho que a coisa mais legal que tem é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente vai trocando ideia, vai pensando em algumas coisas, vai raciocinando, vai lembrando, vai juntando as coisas. E aí, cara, nunca mais esquece não, bicho. Nunca mais esquece. É isso. Quando você pensa nessas coisas que você aplica, que você consegue ver utilidade, você tende a lembrar muito mais fácil. É muito mais legal. Bom, mas enfim, então o PCR nada mais é do que pegar o DNA, afastar as fitas, desnaturou. Aí o que você vai fazer? Agora você vai pegar essa amostra que está tipo a 90 graus e vai diminuir para por volta de 60 e poucos. O que vai acontecer agora? As moléculas se afastaram e você adiciona o primer, que é de DNA, e esse primer é o iniciador. Então ele vai fazer o processo que a gente chama de anelamento, ele vai grudar na fita que já existe. Então o primer é uma molequinha pequena que vai grudar na fita molde aqui de um lado e na fita molde do outro. Como aquele ambiente já tem os nucleotídeos e a enzima, você agora vai promover o quê? A duplicação do DNA. Então, o primer inicia e a polimerase vai adicionando nucleotídeos de acordo com a sequência que está lá. Só que tem uma pegada muito legal, porque a técnica do PCR ele envolve aquecimento e resfriamento. Vai chegar uma hora que vai bater 90 graus. Aí você fala assim, mas a enzima não vai desnaturar? Boa pergunta. É uma boa pergunta de prova. Porque se são enzimas humanas, chegou ali em 41 graus, você já está no bico do corvo. A gente tem menina, a gente sabe, que dá uma febre de 40, você já fica desesperado. 41, nunca tive oportunidade, espero Tomara que nunca tenha. Nunca tenha, porque começa a dar muito pau, cara. A criança pode convulsionar, pode dar muita treta. Então, nossas enzimas desnaturariam em 90 graus. Sem chance, a técnica não daria certo. Só que o ser humano, quando ele quer ser esperto, ele vai, né? Consegue. E o mais legal, onde que ele busca solução? Na natureza. Na natureza, sempre na natureza. Então, o que se descobriu? Os caras foram lá nas arqueias, na arqueobactéria, e falaram assim, essa bactéria aqui, ela vive em ambiente muito quente. Ela deve ter enzimas que dar pra gente usar. E fato, os caras foram lá na bactéria, na arqueobactéria, que vive lá em beirada de vulcão, 100 graus, pegaram a enzima dela e usa aqui na técnica do PCR. E aí, linkando as ideias todas, olha que coisa maravilhosa. A vida, ela tem uma única origem. Nós temos todos um ancestral comum. E uma das evidências pode ser essa comparação enzimática.
A enzima que trabalha na bactéria é muito Olha que similar à doido. enzima que trabalha na gente. Então, ou a gente tem um ancestral comum, ou então a coisa tinha que ser muita coincidência, atrás de coincidência, cara. Você pega as reações químicas, elas são com as enzimas similares. Quem faz glicólise é a mesma glicólise, com enzimas um pouquinho diferentes. Você pega a citocromo da cadeia respiratória, a citocromo é muito parecida entre os diferentes seres que estão aqui na Terra. A gente veio de um ancestral comum e a gente usa a vida a nosso favor. Você tem que lembrar de uma coisa muito importante. A gente come biodiversidade, veste biodiversidade, os medicamentos e as tecnologias vêm da biodiversidade. Então a gente tem que preservar a biodiversidade, cara. Então a gente perde isso tudo. A gente vive por ela e às vezes o cara não tá nem atento, né, velho? Não atenta. Não atenta para isso. Então, e aí, gente, assim, né? Eu tenho uma molécula de DNA, fita dupla. Fiz um ciclo do PCR. Eu vou gerar 2 moléculas de fita dupla. Duplicou. Só que lá no laboratório. Aí os caras deixam fazendo vários ciclos. Então, pegando matematicamente aí, se você fizer uma molécula de DNA, fizer 10 ciclos, você não vai gerar 50. Tem gente que fala, pergunta, 50. Não. Você vai gerar 1024 moléculas. Se você fizer 10 ciclos de replicação, vai dar mais de 1000 moléculas. Se fizer 100, aí eu já nem sei o número, entendeu? Então você vai de forma exponencial ali. Aí você pega, eu sou o cara lá do CSI que eu comecei a história. Tinha um bulbo de cabelo. Se eu não amplifico a minha amostra de DNA, se der algum erro, põe na mão do estagiário e fala, trabalha aí, perdeu a amostra. Já era sua investigação, o crime já foi, já não dá mais nada. Então você amplifica a molécula primeiro, depois você dá para o estagiário e fala, pode testar aí que agora a gente tem de onde tirar. Aí o cara, se ele errar alguma coisa, você tem de onde voltar. Fechou? E uma aplicação legal do PCR foi na época da Covid. Vocês fizeram RT-PCR? Eu fiz, gente. Oh, eu fiz demais, Na velho. Covid? Era tipo toda demais. semana, né, velho? Ainda mais a gente que, na época, era autorizada a poder trabalhar, a galera de produção de conteúdo, na época, era autorizada a trabalhar, né? Só que tinha que ter o teste. Só que tinha que ficar o tempo todo fazendo teste. Então, fazia praticamente toda semana, né? Tinha que fazer. É um Eu teste. lembro que parecia cena de guerra, né? Você chegava na farmácia, Nossa, assim, a galera tinha uma barraca construída lá de fora da farmácia, parava o carro, aí vinha aquela pessoa, assim, cheia de plástico, assim, vinha andando, ela pegava aquela suavezinha, assim, enfiava no seu nariz, você lembra disso aí? Cérebro, cutucava o cérebro. Cutucava, velho. O bicho pelo você amor de ficava Deus. louco, filho. Depois que eu fui velho. reparar que não precisava disso tudo, não. A galera exagerava, velho. Ia muito fundo, cara. Não precisava Coçava a disso, não. garganta da gente. Nervoso, tá louco, cara. velho. Que loucura. Mas enfim, a gente tem, né, uma aplicação no RT-PCR lá da Covid, só que a gente tem um desafio aqui. O vírus da Covid é um vírus de RNA. Um vírus de RNA cis positivo. Só que a técnica do PCR é para amplificar DNA. DNA serve de molde para produzir outro DNA. E o PCR lá da Covid, e aí o desafio está posto. Eu tenho uma molécula de RNA com a sequência viral, e o que eu tenho que fazer para poder usar o PCR? Eu tenho que pegar o RNAzinho dele e converter numa molécula de DNA. E só um detalhe, adivinha onde que está a solução? Na natureza. Acabou. Doido demais isso, né, velho? Então, e foi questão do Enem, né? Essa já tá velha aqui, mas é sempre bom a gente falar, porque caiu no Enem e pode cair em outros lugares. Então, eu tenho que pegar a molécula de RNA viral, fazer a transcrição reversa dessa molécula, produzir uma molécula de DNA. Qual enzima é utilizada? Transcriptase reversa. Aquela mesma lá do vírus HIV. Faz a mesma coisa. Então, pego o RNA, produzo o DNA. A partir de agora, eu sigo a técnica do PCR. Então, vou lá, põe no laboratório com a enzima, com os nucleotídeos, com o primer, taca ali pau, amplifica a molécula. Como a gente sabe a sequência do vírus, você sabe que é uma sequência específica dele. Se tiver aquela sequência, é porque você tem o vírus. O RNA tem uma sequência. Eu produzi o DNA baseado na sequência dele. Como eu sei a sequência dele, apontou no teste, está feito. Pronto. Doido demais, né? Doido demais. Aplicação, cara. Biotecnologia muito, tem né? tudo, velho. Ajudou muita gente, porque naquele máximo no desespero, ainda não tinha uma vacina, não tinha uma solução definitiva. Então, testar era importante para a gente poder, pelo menos, circular em algumas ocasiões. Sim. Então, isso foi é muito louco pensar naquilo, né, velho? É. Você fazia, vivia uma pandemia, ficava em casa, cara. Você lembra de você dando banho de álcool nos chips, nos pacotes? Lembra dessa, velho? Nos alimentos, né? Você Nossa, comprava chegava ali, um sacão de arroz jogando álcool assim em cima da mesa, abria tudo assim, álcool.
Quando Não, a gente... outras coisas que eu lembro véio, que viagem. lá no meu bairro assim, né, todo mundo em casa, aquela coisa. No auge, tava todo mundo em casa, ninguém saía. Aí tinha um cara que todo dia, 4 horas da tarde, tocava saxofone na janela. Não, verdade. E é isso, velho. E aí, bicho, todo mundo ia pra janela, ficava abraçado, aí, estamos juntos, unidos. Deu 3 dias, bom, guerra. Os 3 primeiros dias do mundo. União dos humanos agora. 3 dias que durou. Depois a vacina não presta, não vacina, blá, blá, blá. É confusão, eu lembro na época da pandemia, vendo coisa na internet, o cara falou assim, bicho, o padre me preparou no casamento lá, na saúde e na doença. Ele não falou nada de confinamento, não. Confinamento, todo mundo queria separar, todo mundo saindo. Bicho, eu comprei até bicicleta pra andar na rua, senão eu vou sair de casa, vou andar de bicicleta aí, porque eu não tá aguentando mais, não, cara. Eu fiz todas as coisas, os clichês. Eu arrumei um tanto de planta, comprei cachorro e arrumei filho, tudo junto. Fazer pão, Fazer pão, eu cozinhava, né? Ó, que doideira. Aquilo ali foi treta, velho, loucura aquilo. Mas é isso, cara. Então, PCR... Massa demais. É massa demais, muita aplicação nessa parte da biotecnologia. E aí, dando sequência, vamos tacar-lhe pau ali na terapia gênica. Qual que é o próximo aqui? Ó? Bora, terapia gênica. Terapia gênica, doido demais isso também. E terapia gênica, eu acho legal falar sobre isso assim, porque já teve um conceito e o conceito mudou. Sim. Então, quando começou a terapia gênica, a gente dava aula já tem muitos anos que a gente é professor, né, Daniel? Nossa. Mais de 20, né? Então, mais de 20 anos 2003. dando aula, eu lembro, terapia gênica, era tipo assim, uma esperança nossa, lá no passado. A gente falava assim, ó, era o conceito, inserir genes para fins terapêuticos em um paciente. Então, você podia, a ideia era colocar um gene para produzir alguma proteína, por exemplo, que a pessoa não conseguia produzir. Então, a primeira ideia foi essa. E aí, durante muitos anos, foi isso e evoluiu pouco. Era difícil de trabalhar com isso. Porque você imagina, você vai trabalhar com o DNA, uma célula, você vê uma célula? Você não vê uma célula. Aí você vai trabalhar, cara, com um DNA, que é muito menor do que uma célula. E você tem que ver quem compõe esse DNA, os nucleotídeos que estão ali, para você poder cortar, colocar um gene, tirar um gene. Então, é difícil demais de trabalhar com isso, né? E daí a gente ficou muito tempo sem evoluir demais. Mas agora o conceito mudou. Agora o conceito é assim, ó. Terapia gênica. Inserir, remover ou editar genes para fins terapêuticos. Então, tomara que seja para fins terapêuticos. Doido, né, velho? É para algum paciente, para alguma doença. Que nós vamos ver que hoje em dia a gente chegou num ponto que dá para fazer qualquer coisa. Então, dá para a gente enlouquecer, inclusive. Fazer loucuras que não fazem sentido. Nós vamos trocar essa ideia aí. E aí, a gente vai começar falando sobre uma técnica que foi desenvolvida por uma mulher chamada Emmanuelle Charpentier e por uma outra mulher que chama Jennifer Doudna. Eu li o livro da Jennifer Doudna. Você legal leu? pra caramba ali. Muito legal. A Decodificadora. Chama. O livro é bem legal. Quem quiser, vale a pena. Quem tiver interesse nessa área aí. Momento cultural conta aí, ó. tudo. Conta até as fofocas da parada, do desenvolvimento, mesmo? sabe? Então vale a pena. Porque assim, a gente acha que a gente vê o resultado de uma coisa e não entende o tempo que demorou, as confusões que aconteceram. Foi uma coisa complexa para chegar nessa técnica. A técnica, a gente vai falar hoje, chama CRISPR-Cas9, para edição de genes. Pra você ter uma ideia, olha aqui na imagem, você vê que doido. É como se estivesse, por exemplo, editando um vídeo. Se eu estou gravando um vídeo, por exemplo, e aí no meio da gravação do meu vídeo eu percebo que deu errado, que não ficou bom, eu posso tirar um pedacinho e colocar outro no lugar. Então, vamos supor, eu falei alguma coisa e embolei na palavra aqui. Quero falar alguma coisa com vocês, embolei. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pedaço, gravo de novo, pronto. A gente faz isso com vídeo. Só que agora a gente pode fazer isso com gene. E a gente pode construir muitas coisas. A gente pode, por exemplo, fazer pessoas mais fortes, que é uma ideia. A gente pode fazer pessoas com um sistema imunológico mais eficiente. Pô, isso é foda demais. Imagina. É doideira, hein? Se o cara o sistema imunológico mais eficiente. A gente pode fazer pessoas mais inteligentes. A inteligência ela é genética. A memória é treino. Mas a inteligência é genética. Então, eu quero fazer um cara mais inteligente. Eu posso fazer pessoas mais felizes. Essa daí, ó, minha esposa, a Carol, e a Maria, minha filha. Lindo. E eu, né? Então, imagina você fazer as pessoas mais felizes, cara. E a gente pode manipular várias coisas. Coloquei essa vaca aqui, olha que viagem. A gente tem, por exemplo, assim, as vacas com um impacto ambiental muito grande hoje, que é a liberação do gás metano, né, Daniel? Uhum. Então, tem uma ideia, velho. Efeito estufa, né? Efeito estufa, fica efeito estufa, né? Então, por que não a gente editar as bactérias que vivem no intestino da vaca e essas vão parar de liberar o metano e vão liberar, por exemplo, gás carbônico do metabolismo? Nossa, já pensou? Que doideira, velho. Vai minimizar o impacto, não vai? É.
É porque a galera não tem ideia do tanto de vaca que tem no mundo, né, bicho? A aplicação é enorme, né, cara? Você pensa no problema e a solução, se você conseguisse, né, manipular o material genético ali, produzir uma coisa diferente, você já, resolveu tudo. E aí seria fácil colonizar o intestino das vacas, você, sei lá, já controla muita coisa. E eu acho que, assim, enquanto a gente puder manipular não diretamente o humano adulto, por exemplo, isso pode ser uma coisa interessante. Porque, igual assim, da mesma forma que a gente pode fazer essas coisas muito importantes, curar uma doença, por exemplo, a gente pode fazer uma coisa muito maluca. Tipo, a galera tá pensando em fazer, sabe o quê? Cerveja, que é uma cerveja com THC. Olha aqui, ó. Joga aí. Olha isso daí, velho. Uma cerveja com THC. O cara vai tomar uma cerveja e aí tem THC na cerveja, velho. Já fica loucaço. Já pensou nisso daí, né? cara? Que loucura. Doideira. E até mesmo fazer um unicórnio. Eu quero fazer um unicórnio, sacou? O cara vai falar e manda um unicórnio lá e... não existe unicórnio, agora existe, sacou? Agora tem, pronto. Sobre aquelas perguntas lá, as perguntas mais loucas que já recebeu, uma vez o menino me perguntou sobre o unicórnio. Na hora que eu falei que não existia, ele ficou meio assustado, assim, como assim? Não existe Sério unicórnio? mesmo? Como assim? Ele achava que existia unicórnio. Jesus, achava que existia unicórnio, velho. Esses meninos tão doidos. E aí, olha que doideira, velho. Como que a coisa foi sendo desenvolvida? A história começa parecida com a história que o Daniel contou. Porque aqui tem uma bactéria, por exemplo, e aqui tem um vírus. Esse vírus é um bacteriófago. Esse bacteriófago aí, velho, ele chega na bactéria, ele faz uma adsorção, ele gruda nela ali, e ele coloca o material genético na bactéria. E se a bactéria não fizer nada, ele vai lá, transcreve o material genético dele, traduz, faz proteína viral, replica o material genético dele, constrói um tanto de vírus e, pum, mata a bactéria. E se fosse tão simples assim, ele tinha vencido, né? Não existia mais bactéria, não. Hein? E aí, o que rola? Os caras estudando o sistema imunológico de bactéria, primeiro eles perceberam a história que o Daniel contou ali, ó, que quando o bacteriófago coloca o material genético dele, tem enzima de restrição que vai lá e corta esse material genético. Aí que eles entenderam que ela corta em pontos específicos, né? E a gente usou lá para biotecnologia para fazer os transgênicos. E aí, uma surpresa que eles tiveram, cara, a gente não sabia disso, é que se olhar isso, olha que doideira. Ela picotou. Parte desse DNA ele vai ser colocado no meio do material genético da bactéria. E aí, esse desenho ficou fera, hein? Ficou legal, não ficou essa viagem? E aí, olha que doido. Peraí que saiu aqui. O que acontece? Ele coloca no meio do material genético da bactéria e isso é memória imunológica dela. Porque a partir de agora, se chegar, por exemplo, um outro vírus para poder infectar essa bactéria, ela adicionou o material genético na região, que é uma região palindrômica, que a gente chama de CRISPR, essa é a região. E aí, quando ele fica inserido ali, se chegar um outro bacteriófago para invadir essa bactéria, ela vai conseguir atacar ele com mais precisão. Uma curiosidade, cara, é que os japoneses, em 1980, eles foram lá e descobriram essa região ali, mas não sabiam o que era, descobriram o CRISPR. É 80? É 1980. Caraca. Aí sabe de que eles chamaram isso? DNA lixo. Putz. É porque DNA lixo é aquele que é não repetitivo, codifica, né? Não faz é repetitivo, nada. não codifica proteína, né? Os caras fazem o DNA lixo. Aí ficou DNA lixo pra cá, pra lá, tanto que esse conceito caiu, né? DNA lixo. A gente não fala isso mais. Mas é tipo assim, não sabe pra que serve mesmo. Não sabe. A gente que não dominava a parada. Que não sabia. E aí, olha o que vai acontecer quando agora o bacteriófago chegar. Ele chegou, colocou o material genético dele. E aí a bactéria, ela pega aquele trechinho que estava armazenado no CRISPR e transcreve e faz um RNA que chama RNA guia. Esse RNA guia, ele vai associar a uma proteína, uma enzima que chama Cas9, por isso que chama CRISPR-Cas9. E a Cas9, ela vai começar a procurar como se fosse um cão farejador, ela vai procurando, até ela achar o ponto específico, que é o ponto do material genético equivalente àquele no vírus, aí ela vai, corta. Pronto, já era o vírus. Então ficou mais preciso. É como se fosse a gente mesmo, né? Quando a gente entra em contato com o vírus pela primeira vez, nossa resposta tem uma certa velocidade. E num segundo contato, a gente é uma resposta mais específica e mais rápida. Exato. É memória, cara. E essa Cas9 ela é uma nuclease, né? Ela é uma endonuclease. Endonuclease. Uma enzima de corte. Só que ela é muito doida porque ela não corta em qualquer lugar. Ela corta baseado no RNA guia. Isso é louco demais, velho. E aí, qual que é a vantagem disso? Dá para programar ela. Antes os caras não tinham aquela dificuldade imensa, por exemplo, assim, eles tinham que saber assim, ó, qual palíndromo que é essa enzima, essa endonuclease corta, onde tem esse palíndromo, não pode estar no meio do gene. Então ficava muito mais caro, era muito mais difícil. Agora a gente vai aprender a comparar, a programar. E uma coisa louca, assim, uma comparação que eu quero fazer, a Cas9 é como se fosse um cão farejador.
E o RNA guia é como se fosse uma camisa de um criminoso. Então a gente vai imaginar a seguinte cena. O cara matou alguém num lugar lá. Aí depois que ele matou, ele largou, por exemplo, um agasalho dele lá, na cena do crime. Sim. Aí a gente pega depois... Boa analogia. Sem suspeitos. A gente pega o cachorro, que é o cão farejador, ele vai cheirar a camisa que você vai dar para ele cheirar, e depois ele vai sair cheirando todo mundo. Na hora que ele achar o cheiro equivalente à camisa, ele morde. Então, quem que é a Cas9? É o cão farejador. E quem que é o RNA guia? É a camisa que o cara esqueceu. E quem que vai ser mordido? É o material genético do invasor, no caso desse vírus. Boa analogia, viu? Sacou? Esse é legal, né? Doido demais. Eu vi uma japonesa falando isso. Eu comecei a pesquisar CRISPR. Quando eu comecei a gostar disso, tinha muito pouca coisa. As pessoas não publicavam muito sobre isso ainda, não era uma coisa tão falada. E aí, tentando achar, eu achei umas palestras, achei uma japonesa fazendo uma palestra, e ela fez essa analogia. Eu falei, que legal, velho. Essa analogia é boa mesmo, que fica muito fácil de entender, né? Fica fácil. A lógica. E aí, olha o que vai acontecer, então. A gente tem, por exemplo, para dar uma treinadinha aqui, a gente tem aqui um DNA, a gente vai transcrever esse DNA. Então, olha lá, ó, o G vira C, o A vira U, o C vira G, e assim por diante. A gente vai transcrever e depois traduz numa sequência de aminoácidos. Transcrição, então, é de DNA para RNA mensageiro, tradução do RNA mensageiro para proteína, uma sequência de aminoácidos. E aí, cara, você vai traduzindo tudo mais, vai percebendo as ideias, e quando você pega um trechinho de um gene que codifica uma proteína que chama hemoglobina, a gente percebe que uma única base nitrogenada trocada pode alterar um aminoácido, e alterar um aminoácido altera a forma da proteína. É porque muita gente pensa assim, ó, proteína é o quê? O cara fala assim, é um polímero de nucleotídeos. Não é só isso. Uma proteína é um polímero de nucleotídeos dobrado na sua forma tridimensional, 3D. Aminoácidos. É, polímero de aminoácidos. Polímero de aminoácidos dobrado na sua forma tridimensional, 3D, sacou? Então, você trocou o aminoácido, velho, o que acontece? E o doido, cara, eu era muito bom na bioquímica na faculdade, sabe? Eu acho que eu fiquei com 94, assim. E aí eu lembro da época que eu recebi as provas, eu falei, gente, ó, se quiser o gabarito, tá aqui, viu? Tirando onda com os colegas, né? Só, fechei a prova, tá aqui o gabarito, se quiser, pode pegar aqui. E aí eu lembro muito disso. Claro, não lembro na época eu era muito melhor na bioquímica que estava envolvido. Mas os aminoácidos, eles têm naturezas diferentes. Então tem aminoácido que é hidrofóbico. Isso. Tem aminoácido que tem carga. Tem aminoácido que é não sei o quê. Então você imagina, igual o Ângelo falou, um aminoácido que é alterado no lugar pode bugar a sequência inteira. Por quê? Você tem uma região hidrofóbica. Aí você tira um aminoácido hidrofóbico que tinha que estar ali e altera ele por um carregado positivamente. Você buga a molécula. Você altera a forma tridimensional dela, acabou, já era. Já era. Só, velho, um só. Anemia falciforme é um. É um. Cara, arrebenta tudo, cara. Não, isso é muito doido. E o mais legal é que a gente descobriu o que gera a alteração. A gente sabe qual sequência que foi alterada. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem que consertar isso. E aí a gente vai hackear a técnica da bactéria e vai consertar isso. O que a gente faz? A gente vem aqui, pega a enzima Cas9, a gente coloca dentro da Cas9 o que a gente vai chamar de RNA, que é o RNA guia, que vai guiar a Cas9 para onde ela vai cortar. Então, por isso que ficou fácil agora. Eu posso programar o que eu quiser. Aí coloquei o RNA guia ali dentro. Aí esse RNA guia agora ele vai procurar exatamente o que você colocou. Por exemplo, se eu coloquei um G, o G, quem pareia com o G é um C, o é um A, e na hora que eu colocar o outro G é um C. Então ele vai procurar quem? Esse G, o G? Um C, AC. E aí ele procura o CAC e você coloca um DNA modelo. O que é o DNA modelo dentro da Cas9? É porque se você só cortar, você tem aquelas enzimas de reparo que vão consertar os problemas e elas vão fazer de novo um DNA igual. Eu não quero isso. Eu quero colocar um novo. Então, repare, tem duas coisas dentro dessa enzima. Um RNA, que vai ser o RNA guia, e um DNA modelo. O modelo vai substituir o antigo. Aí, o que vai acontecer? Ela vai cortar onde você mandou cortar e vai trocar o pedaço. Sacou? Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que tinha anemia falciforme e que tinha uma hemácia na forma de foice, e a hemácia dela vai ficar na forma normal. Isso melhora demais a qualidade de vida, cara. Nossa, loucura. E num grau de especificidade absurdo, né? E para tudo dá para fazer. Ano passado, em 2024, eles começaram a fazer isso. Eles começaram a editar genes. Eles não usaram exatamente essa ideia de corrigir certinho, igual eu pensei aqui para corrigir a sequência para fazer uma hemoglobina normal, não. Sabe o que eles fizeram? Eles ativaram um gene que fica inativo. Quando a gente é feto,
a gente tem uma hemoglobina que chama hemoglobina fetal. Que doido. E a gente vira adulto, a gente tem uma hemoglobina do adulto. Essa alteração aqui que eu estou mostrando é na pessoa, é no gene da hemoglobina do adulto. Então, qual que foi a ideia dos caras? Eles editaram genes para ativar o gene da hemoglobina fetal. Aí a pessoa começa a ter as hemácias na sua forma discoide, normal, outro gene, ao invés de né? ficar na forma de foice. É outra região, é outro gene. É outro gene, outro lugar. Porque hoje em dia tem um medicamento que serve para isso, mas é complexo o medicamento. É um pouco complexo, tem gente que não responde bem ao medicamento. Então, assim, isso vai mudar a vida de muita gente. Isso é só um exemplo. Doido demais, velho. E a gente pode pensar em milhares de coisas. O que a gente pode fazer, assim? Desde isso daí, que é super interessante, que é pegar, por exemplo, uma doença monogênica, que são as mais fáceis, né? Que tem um gene que está alterado. Aí você consegue consertar e melhorar a vida da pessoa. Só que as opções são infinitas. A gente pode começar a construir humanos do jeito que a gente quiser. É doido demais, velho. Porque a gente pensa muito no ser humano, né? A gente fala, consertar a doença, né? Alterar o gene lá do cara. Aí eu vi um exemplo, que foi até a Maiana Zatz também, falando de CRISPR em tomate. Os caras fizeram um CRISPR lá no tomate para produzir vitamina D. Aí olha que doido. Elas viram lá que o tomate ele produzia provitamina D. Só que essa provitamina D ela dava origem a um composto lá no tomate que era um composto de defesa. Então a provitamina D virava um composto de defesa para proteger contra a bactéria. Ela não cita o nome do composto, mas ela convertia a provitamina D nesse composto. Beleza, o que os caras pensaram? Se a gente pegar o gene que está associado à produção da enzima, que converte provitamina D no defensivo, a gente silencia ele. E aí o que eles esperavam? Que a quantidade de provitamina D ficasse alta. Porque você tem, provitamina D vira o defensivo, só que depende de uma enzima que depende de um gene. Silencia o gene com CRISPR, que os caras sabem a sequência, sabem a especificidade, provitamina D aumentou, porque não está sendo convertida mais. Ilumina ela com radiação UV, provitamina D vira vitamina D. Nossa, que maravilha, hein? Massa que demais, isso, né? Não, isso, eu acho que é para isso que serve. Exato. Acho que para isso é maravilhoso. O que eu acho que é um pouco preocupante, assim, é aquela parte mais ética, né? Aí começa a dar pau. Vamos pensar numa coisa assim, por exemplo, assim. Imagina que vai nascer uma criança, sabendo que tem como editar os genes. Será que tem como a gente escolher as características do filho? Então, se dá para fazer mais forte, melhor sistema imunológico. Eu quero também agora, eu quero olho castanho. Aí eu quero cabelo ondulado. Aí eu quero a pele morena. Aí eu quero tal coisa. É possível escolher tudo. Agora, meu medo é porque conhecendo o humano, né? A gente sabe que a gente não tem limites. Não tem limites. E o que a gente vai começar a fazer? Assim, eu imagino que a gente vai virar moda. A moda vai ser um tipo de pessoa. E aí eu acho que as pessoas vão ser parecidas. Ô, James, qual que é o nome da moda atual? O que você acha dos menininhos que nascem? Os menininhos, qual que é o nome da moda? O nome da moda? Caramba, não faço ideia. Gael é o nome da moda? Então, imagina assim, por exemplo, você vai chegar num condomínio, aí de repente você vai gritar assim, Gael! Aí vão vir uns gaéis correndo, todos iguais. Todos iguais, mesmo tipo de cabelo, altura, músculos, tudo igual, velho, porque é tudo programado. E vai ter uma criança, por exemplo, que vai custar R$0. E tem uma criança que vai custar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão. Quanto mais higiênico o cara quiser editar, pode ser mais caro para ele fazer. Então, acho que isso tem que proibir. Tem que proibir. Todo o avanço, né, cara? Eu tava vendo essas palestras na internet, o povo comentando sobre inseminação in vitro lá na década de sei lá quando. E aí o medo dos caras era esse. Não, a gente vai fazer esses bebês aí, mas quem garante que eles vão ter resistência? Quem garante que eles vão ser crianças normais? Nós já estamos vivendo a época que os bebês de proveta estão tendo filho. Estão tendo filho. Então deu tudo certo, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que o CRISPR é por aí. A gente tem uma tecnologia absurda na mão, a gente sabe que dá para fazer muita coisa, mas as consequências mesmo a longo prazo a gente vai ver depois. Então tem que ter muita responsabilidade. Não, e porque hoje pode parecer um absurdo assim, você editar um gene de uma criança e tudo mais, mas você imagina o seguinte, imagina que você pode evitar que seu filho tenha uma depressão severa no futuro. Você sabe que ele vai sofrer muito com depressão, a saúde mental dele vai ser assim, aos frangalhos. Então, será que se você tiver a oportunidade de editar o gene do seu filho, para ele não ter esses problemas de depressão, você editaria? Lógico. Você editaria, James? Claro. A questão é, o cara consegue editar o da depressão. O que impede ele de editar o do olho? Pega outra da coisa, cor do né? olho, da cor da pele, do tipo do cabelo. Mas aí a coisa vai ficar mais... O buraco vai ficar mais embaixo agora. Vou contar uma história de um cara que é sensacional. O Van Gogh.
O Van Gogh é um dos caras, inclusive, esse livro aqui, ó. Aqui, do o livro Raven. tá aqui, o Raven. O Raven, esse livro aqui, ó, é sensacional, livro de botânica. Eu amo botânica. Você gosta de botânica também, não gosta? Só da fisiologia. Fisiologia. A fisiologia é a parte mais legal mesmo. Se você pega, por exemplo, isso aqui, foi Van Gogh. O Van Gogh foi um dos caras mais criativos da história da humanidade. E ele tinha uma depressão muito acentuada. E a gente já sabe que existe uma relação da depressão aumentada com uma maior criatividade. Se por acaso o Van Gogh tivesse sido editado e não tivesse tido depressão, ele não teria sido o Van Gogh. Aí vinha aquela discussão. Ó, que doideira, o que é melhor? O que é melhor? Né? Melhor é fazer o quê? Não existir nenhum Van Gogh, a gente igualar tudo. Se você pudesse escolher, você ia escolher ser incrível ou nunca sofrer de tristeza, de depressão? Doideira isso, esse raciocínio, esse dilema, porque o cara, para pintar o que ele pintou, as experiências dele contaram muito, né? Então a depressão faz parte dele. Então, talvez se a gente vai editando, vai mudando os genes, a gente vai mudando também os comportamentos, a gente vai mudando a sociedade. E a gente não sabe até onde que a gente pode ir. Que doido, hein, velho? Eu acho que tem que ter um nível de segurança. Por exemplo, assim, hoje, se eu tivesse... você que vai opinar sobre o que pode ser editado ou não. O que eu falaria? Eu só editaria pessoas que já nasceram, para melhorar a qualidade de vida delas. Igual aconteceu esse ano, foi muito legal. Você viu o caso do menino que ele nasceu com uma alteração hepática absurda? Eu não vi. Assim, foi esse ano. O cara nasceu, ele não conseguia converter amônia em ureia. Vi isso, sim, velho, vi. Então, ele não tinha enzima para isso. E isso é muito, muito, muito grave. Tipo, ele viveria 3 dias, uma semana, um negócio assim, não foi? E ele teria que esperar para fazer um transplante de fígado. Sim, eu acho que eu vi Só isso que o mesmo. tempo que ele teria que esperar para fazer o transplante de fígado, ele já ia ter várias consequências negativas pro resto da vida dele, alterações no corpo inteiro. Porque a amônia, ela é muito tóxica. Muito tóxica. E daí os caras, o que eles fizeram? Eles editaram os genes desse menino. Como que eles editaram? Tem uma bolinha de gordura, chama lipossomo, um corpinho de gordura. Eles colocaram a Cas9 programada dentro do lipossomo e foi pro fígado dele. Aí ela editou o fígado do cara. E aí passaram-se alguns dias, eles foram ver, diminuiu de forma muito significativa o tanto de amônia que estava no sangue dele e aumentou a ureia. Salvou a vida do cara. Doido demais, hein? Então, eu acho que editar gene assim é incrível. E sabe por que eu acho que é incrível? Porque é seguro. Porque qual o gene que foi editado? O do fígado dele. Ele vai passar isso para os filhos dele, essa edição gênica que foi feita nele? Não. Porque eu não editei célula somática. Eu editei célula somática. Eu não editei célula germinativa. Agora, se você editar o zigoto, que é a primeira célula que é feita, aí complica tudo, né? E todas as células daí pra frente são editadas, né? E aí, como é que você vai entender como é que é o futuro disso? Eu acho que é uma solução boa, cara, porque você editando um adulto, você já sabe o problema que o cara tem, você vai atuar pontualmente no problema que ele tem. Que é o caso do Van Gogh, né? Ele poderia escolher se ele queria ter depressão ou não. Nossa, não é escolher para ele, você falou né? uma coisa maravilhosa. Escolher o que você quer. Um zigoto editado, ele não escolheu ser editado. Verdade. Tipo, igual você perguntou, hoje você escolheria que seu filho poderia ter depressão ou não? Depois desse papo aqui, eu deixaria para ele escolher se existisse a possibilidade. Tipo assim, você fica deprimido, mas produz a sua obra, depois você... Olha que você tiver ganhado uma grana. Isso é legal. Não, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu posso ficar de boa. Vamos fazer a edição aí. Isso eu acho fundamental. Então, acho que isso daria uma segurança boa. Sabe por quê? Porque a seleção natural, ela atua na diversidade que tem. Então, se você muda a diversidade... Aí você complica tudo, aí né? você entra no padrão, como você falou, da moda. Todo mundo de um jeito, cabelo X, olho X, a diversidade vai lá embaixo, acabou. Não, o dia eu tava dando aula, a sala cheia assim, né? Eu virei e falei assim, você segue em moda? Aí os meninos, não, olha, por que vocês estão todos iguais? Todo mundo tá com a roupinha igual, sacou? Tênis parecido, sacou? Meinha na canela, tênisinho não sei o quê. Eu ainda zoei e falei assim, exceto eu que tô um pouco mais estiloso, vocês todos aí estão iguais, entendeu? Então eu acho que é perigoso isso demais. Não, tem fotos disso na internet, né? Você olha lá, os caras no churrasco, todo mundo com a mesma roupa. Mesmo estilão. Então, se belezas começar a contar... Isso é muito perigoso. A gente perde a coisa mais legal da vida, que é a diversidade. Bonito que tem a diversidade, a seleção natural atua na diversidade. Ele é essencial. Boa. Não, legal demais. O CRISPR é sensacional, cara. E aí você, continuando aí com a terapia gênica, terapia gênica,
CRISPR, a gente pode trocar uma ideia aqui também sobre... cadê o trem, meu Deus do céu? Sobre TCAR? E a célula CAR-T, exato. CAR-T. Voou aqui o nome da célula. Isso é legal demais também. Que entra no conceito que você falou, né? A terapia gênica era o quê? Consertar o gene. Hoje a gente tem um conceito que é ou conserta, ou troca, ou edita. Isso. Então, o que é essa terapia com células CAR-T, que já tem aparecido em provas por aí? É uma terapia celular que você consegue combater tumores, combater câncer, né? Tipo, não todos ainda é um início de coisa, mas câncer hematológico já rola, já rola de corrigir. Problemas de leucemia, né? Linfoma, não todos também, porque tem muitos tipos, né? Mas já é uma terapia que abre um caminho absurdo. Então, o que eu até falei com o Ângelo aqui, ó, essa revista chegou para mim hoje. Aqui, isso é um sinal, Daniel. Cara, doido demais, ó. Isso é um sinal, aqui velho. vai que... Chegou hoje, eu dei aula de manhã. Nós combinamos ontem que a gente ia falar de CAR-T. Eu dei aula hoje de manhã, cheguei e tava lá, ó. E aí a pesquisa FAPESP aqui, ó, revista absurdamente bonita e boa de conteúdo, falando exatamente do que a gente combinou de falar, que é a célula CAR-T, terapia com célula CAR-T. Então, assim, resumindo a obra do negócio, o que é essa terapia? Você vai buscar linfócitos T do paciente que está com problema. Então, o linfócito T, fazendo uma lembrança rápida, é aquela célula que está associada à nossa resposta imunológica específica. Boa. Então, lembra disso, ó. A gente tem, por exemplo, a pele, faz parte da defesa. Só que a pele faz parte da nossa defesa inespecífica. Febre. Se você tiver vírus da febre, se tiver bactéria da febre, se tiver protozoário no corpo da febre. Catarro na garganta. Catarro na garganta. Na traqueia. É defesa. Acho que defesa. Acho que isso daí não serve pra nada. É útil pra caramba. Não pode ter excesso. Incomoda, mas ele é importante. Inflamação. O povo abomina inflamação. Só que faz parte da nossa defesa também. Então, assim, existem as linhas de defesa inespecíficas, de febre, macrófagos e por aí vai, e os linfócitos que fazem parte da defesa específica, aquela defesa que é específica contra alguém. Então, tipo, peguei dengue tipo 1. Se daqui a um ano eu pegar dengue tipo 1 de novo, entrar o vírus no meu corpo, provavelmente não vou ter sintoma nenhum, porque eu já criei imunidade contra ele. Então, o que os caras fazem? Pegam o linfócito T do paciente, purificam lá no laboratório, vão editar geneticamente esse linfócito do paciente. E aí, de novo, precisa de vetor. Boa. Eu vou pegar vetores, pode ser um vírus, às vezes até eu estava lendo aqui, transposon, lembra que aqueles genes que ficam pulando entre o núcleo e o plasmídio. Então, vamos pegar o vírus, que é o mais interessante, mais cair na sua prova, mais didático. O vírus, ele é um vetor de DNA. Claro que eu não vou pegar o vírus selvagem, porque senão eu vou acabar de matar a pessoa, ele vai se replicar dentro dela e vai dar ruim. Então, o que eu pego? Um vírus, vou manipular geneticamente esse vírus, tirando a carga genética dele e colocando o gene de interesse. Então, vou pegar o gene de interesse, ponho dentro desse vírus e coloco no meio de cultura onde está o linfócito do paciente. O vírus vai editar o genoma do linfócito. Cara, isso é doido demais. E é muito doido, eu estava estudando, que eles conseguem editar o receptor de membrana de várias formas. Eles conseguem fazer várias edições. Eu estava vendo lá, tem edição eles já chamam de primeira geração, segunda, acho que até quarta. Então já tem um monte de variante assim, dessa edição da célula CAR-T. Então, resumindo a obra, peguei o linfócito do paciente, usei um vírus como vetor, coloquei o gene dentro do linfócito do jeito que eu queria, para ele expressar na superfície de membrana um receptor específico. O que eu vou fazer? Deixar esse linfócito replicar em laboratório, porque são células que fazem mitose, e vou devolver para o paciente. Então, quando eu devolvo, esse cara expressa um receptor de membrana que reconhece o tumor. Cara, isso é doido demais. Receptor quimérico de antígeno. De antígeno. Porque você vai pegar uma célula que não expressava aquele receptor, ela é uma célula de defesa, mas não tinha aquele que você sabe que tem no tumor. Aí você vai lá e insere o gene do receptor quimérico lá para combater aquele tumor específico, deixa a célula se replicar e injeta no paciente.
a célula vai atacar o tumor, com a grande vantagem, são linfócitos ativados, ou seja, que se replicam. E aí eu estava vendo os dados, tem paciente de CAR-T que a célula é detectável 10 anos depois. Que doido, hein? A célula continuou e replicou lá dentro, cara. E daí esse receptor lá de antígeno quimérico, ele vai sair procurando um antígeno que está no tumor. Isso, o tumor, aí é claro, tomara que a gente consiga fazer todos, sei lá, o tumor do fígado, aí expressa a proteína tal. Eu vou fazer o linfócito que procura a proteína. Doido demais, né? Só que hoje a limitação da técnica está, ela funciona para tumores hematológicos. Mas, porra, já tá maravilhoso. Nossa, cara. É um passo imenso, né, cara? Imenso. E eu tava vendo também que, tipo, o custo desse tratamento lá nos Estados Unidos podia chegar a $1 milhão. Só que a gente já tá dominando a técnica toda com tecnologia brasileira. Aí sim. E porque atualmente o que acontece? O cara faz o tratamento convencional, tipo, o cara tá com uma doença hematológica. Aí ele vai fazer o tratamento convencional, um câncer. Deu errado. Não deu certo, ele passou por tudo mais. Aí que ele vai para essa técnica, né? Mas é porque é novidade, né? Eu acho que no futuro, acho que o cara já, talvez, mostrando a eficiência, deve ir de cara para isso, né? Isso é um ponto legal, porque como ainda está, tipo assim, fase de teste, ensaio clínico, não sei o quê, não é a primeira coisa que o cara vai fazer. Então ele tenta os convencionais, e aí tem até um exemplo na revista, eu falei com o Ângelo aqui mais cedo, o exemplo da revista do paciente que fez todo o tratamento convencional, já não respondia, fez o tratamento com célula CAR-T e em semanas ele voltou para casa. Tem a radiografia dele na internet, cara, que não tem não. Mas tem eu acho que eu vi. Já viu? Eu vi. Todo tomado depois de um tempo já... Isso foi maravilhoso, absurdo, cara. Isso foi maravilhoso. E parece que a dificuldade é que às vezes tem uns tumores ainda que eles conseguem esconder o antígeno deles. O tumor tem essa malandragem. E aí, com o antígeno escondido, a técnica não funciona. Então não funciona para todo mundo, né? Mas já é uma coisa muito importante. Exato. Eu estava vendo que o tumor faz isso, né? As células normalmente expressam proteínas de membrana. Só que aí a célula tumoral vai lá e para de expressar, inibe genes de expressão de receptor para ficar escondido. Para ficar escondido. E aí os caras dão essa manipulada aí, fazem esse receptor quimérico absurdo, cara. Então, anota essa aí, meu filho. CAR-T-cell. CAR-T. E aí essa terapia com certeza vai aparecer em provas por aí. Vai. Doido demais. Não, e a gente pode linkar isso daí, sabe com o quê? Com a vacina de RNA. Que é um negócio que está até em alta, a galera está falando bastante isso agora. E é uma esperança, assim, das maiores esperanças que existe, cara. Porque a gente está falando do antígeno aqui, para você entender a lógica, é o seguinte. Quando você é feito, você é resultado da fecundação. Então, o espermatozoide fecunda o ovócito e forma o zigoto. E pensando em você hoje, você é fruto de quê? Ou você é fruto de células que vieram diretamente do zigoto, ou de células que vieram do zigoto. Então, a sua origem é o seu zigoto. O seu zigoto é a sua gênese. E aquilo que não faz parte da sua gênese é antigênese, é um antígeno. E qual que é a lógica legal de você entender isso? Se eu pego, por exemplo, um vírus e coloco no seu corpo, um vírus não veio do seu zigoto. Então, o vírus ele tem proteínas ou carboidratos, ele tem moléculas que são diferentes das moléculas da sua gênese, do seu zigoto, da sua origem. E, como consequência, o seu sistema imunológico reconhece essas moléculas e ataca. É assim que funciona. Raramente acontece do seu sistema imunológico reconhecer você mesmo como estranho. Pode acontecer. Tipo no diabetes tipo 1. É uma doença autoimune, que ele começa a atacar você mesmo. Então, se você, por acaso, conhece suas proteínas, suas moléculas, elas são bem conhecidas, e tem uma molécula nova, uma molécula diferente, uma molécula que mudou, tipo de um tumor, que tem que ter uma alteração, essa molécula alterada ela tende a ser reconhecida. Mas a gente estava vendo aqui, né, Daniel, que esses danados desses tumores, eles inibem genes e ocultam os antígenos dele. Aí não são reconhecidos. É muito doido, cara. É muito doido. Se fosse para estudar, tipo, oncologia, eu acho que eu pagaria pau de estudar porque é pesado, né? Você vê muita caramba. coisa, ainda mais quando afeta criança, porra, é foda. Mas a biologia do negócio é doido demais, cara. É uma biologia muito doida. Que a célula ela é alterada, não expressa o receptor. Aí muitos tumores têm telomerase ativa. Começa a replicar, que é uma maluquice. E essa telomerase ativa ela é como se gerasse infinitas divisões para a célula.
Porque o telômero não Vida encurta. eterna, né? É vida eterna para aquela célula. Então, fica difícil de controlar, fica difícil de segurar, né? E eu lembrei dessa vida eterna das células ELA, já viu? ELA? Henrietta Lacks, que era um tumor de cérvix, né? Colo do útero. Aí ela foi lá no laboratório, pegaram células dela sem consentimento dela, ela morreu e as células estão aí até hoje. Olha. Os laboratórios inteiros compram para pesquisa, velho. Da década de 50. Até hoje tem célula dela. Ó. Ela com H-E-L-A. Que massa, não sabia disso não, que massa. Uma história muito doida, Que véio. doido. E aí tem processo da família dela contra os laboratórios, porque todo mundo comprou e eles não ganharam nada, velho. Que doideira, velho. Que doideira. Viagem, né? Nó. Biologia é muito doido, né, velho? E aí, ó o link maluco, assim. Olha que coisa interessante. Pandemia, a gente estava falando de pandemia. Na pandemia, a galera já estava pesquisando pra caramba a vacina de RNA. Já tinha uma pesquisa. velho? Já tinha uma pesquisa, já estava rolando, né? Doido demais. Só que aí a gente entrou em desespero, porque apareceu um vírus capaz de infectar o humano e tinha uma população humana imensa sem imunidade para esse vírus. Então ele fez a festa. Então espalhou, feito louco, um tanto de variação, aquilo tudo. E a gente, na corrida, a gente conseguiu, e porque já estava bem avançado nas pesquisas da vacina de RNA, a gente conseguiu fazer uma vacina de RNA. E aí, depois disso, o desenvolvimento da tecnologia de vacina de RNA aumentou demais. É uma coisa já muito testada, muito comprovada. E aí que tá, onde que entra esse tipo de vacina agora e o tratamento para câncer, cara. E aí evitar câncer, uma coisa interessante, tratar e evitar. Quando você pega, por exemplo, um RNA, você programa esse RNA. Esse RNA ele vira proteína dentro do seu corpo. E essa proteína ela vai ser atacada pelo seu sistema imunológico, caso ela seja um antígeno, caso ela não faça parte da sua gênese. Então, os caras perceberam que, no início, a ideia era pegar cada tipo de câncer, porque o câncer não é uma doença, né, Daniel? São muitas doenças. Muitos a dificuldade tipos de é essa. Tem a cura do câncer. Difícil muito falar isso. difícil. É porque cada um é um tratamento. Tanto que hoje em dia tem vários tipos de câncer que tem cura, né? Mas tem alguns que a gente não consegue ainda. A gente tá, que foge dessa lógica. Então a ideia seria estudar um tipo de câncer. Eu ia descobrir uma molécula que tem nas células cancerígenas. Eu ia colocar o RNA dentro de um lipossoma, uma bolinha de gordura, ia colocar no corpo, ela ia ir para dentro da célula, não para o núcleo, mas para o citoplasma da célula, ela ia ser traduzida em proteína e seu corpo ia começar a fazer o quê? Produzir os anticorpos. Só que ele ia começar a atacar quem também? Ele ia começar a atacar a proteína, por exemplo, que está lá no câncer. E você ia destruir o câncer. Só que seria muito difícil, porque seria assim, cada um seria um estudo, uma pesquisa. Cada um é específico. Só que aí os malucos descobriram que tem algumas moléculas que são comuns. A maioria dos tipos de tumores de câncer são comuns. E aí a ideia seria fazer uma vacina universal. Já pensou isso daí, doido, cara? hein? Uma vacina universal, a gente praticamente teria a cura do câncer, cara. Seria um investimento muito grande. Mas aí é que está a pesquisa, né? Você descobre uma proteína que é comum a todos. E aí, né, em descobrindo essa proteína que é comum a todos, você vai lá e cria uma vacina só. Seria maravilhoso. Maravilhoso. Né? E a coisa mais Doideira louca que eu demais. acho é isso, né? Cada coisa que a gente descobre puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. E se está melhorando a qualidade de vida, tem que investir nisso. E aí tem a polêmica, né, do Trump, que está diminuindo o investimento em vacina de RNA. Aí agora, assim, é difícil de entrar nessa discussão, mas também é difícil de entender. E quando pensa em ciência, cara, a gente tem que sempre investir muito. O Brasil erra muito nesse ponto porque espera o país desenvolver para investir em ciência. É o contrário, cara. Você faz ciência de base, você produz e o país vai colher os frutos desse desenvolvimento. Então, qualquer verba que a gente corta em ciência, o dano é irreparável. Você atrasa por muito tempo o desenvolvimento do país. Doideira, né? Doideira demais, não faz sentido nenhum. Fino. Bom, tem mais aqui clonagem. Vai levar essa discussão para frente, bora? Vamos fechar com clonagem, então? Vamos fechar essa clonagem aqui. Com clonagem. Qual que é uma ideia, assim, como é que a gente fez? A Dolly foi o primeiro clone. Dolly, legal. Que ficou famoso. E aí teve até alguns erros e tudo mais. Como é que faz isso daí? Eles pegaram uma célula do corpo somática de uma ovelha e pegaram um óvulo de uma outra ovelha. Tiraram o núcleo do óvulo, tiraram o núcleo da célula somática. Colocaram o núcleo da célula somática, a célula do corpo, dentro do óvulo. E aí, a partir desse momento, esse óvulo é como se fosse um zigoto.
porque ele já tem todo o material genético necessário para formar uma ovelha. Ele vai multiplicando e origina uma ovelha que é clone daquela ovelha que você tirou a célula somática. Perguntas que costumam aparecer quando eles falam de clone. Primeira pergunta: de quem que é o clone? Da ovelha que tirou a célula somática ou da ovelha que tirou o óvulo? A resposta: da ovelha que tirou a célula somática. Mas tem uma pergunta legal: de quem é a mitocôndria? Aí já fica legal, né? Isso é legal mesmo. Porque a mitocôndria, vocês têm que lembrar que ela tem material genético próprio. Tem que lembrar que tem DNA circular. Só que os genes da mitocôndria, eles regulam a atividade da mitocôndria. Fechou? A característica fenotípica que a gente vê é do núcleo da célula. Então, quem doou o núcleo da célula somática, que é 2N, é quem é, né, o cara a ser clonado. E aí lembra disso, então. Geralmente aparece essa pergunta. O clone tem DNA de quem? Boa. Aí você tem que dividir a razão. Você fala assim, ó, o DNA nuclear é do doador da célula somática. Boa. O DNA mitocondrial é do doador, da doadora do óvulo. Fechou? E às vezes ainda coloca uma outra mãe para ser barriga de aluguel. Barriga de aluguel. Então tem um terceiro envolvido, aí, né? eu sempre zoava assim, falava assim, o que essa mãe deu? Aí todo mundo ficava pensando, ninguém respondia. Eu virava e falava assim, amor, né? Aí o dia a menina respondeu de forma inteligente, velho. Ela falou assim, anticorpos. Eu falei, olha, deu, não que ela vai levar pro resto da vida, mas anticorpos, foi legal. Clonagem é legal, dá pra fazer muita questão massa. E aí, pegando esse gancho aqui, eu separei também o bebê de 3 DNAs, que saiu recentemente. Isso é legal. O casal, né, pegando, ó, então o papo é DNA mitocondrial, fechou? Então esse bebê de 3 DNAs, Poli fez um vídeo desse também, não fez? Eu acho que soltou lá. Não é que são 3 DNAs nucleares diferentes, não é 3 pessoas que deram DNA nuclear, Ele não é isso. Triploide. Não é o endosperma de... Imagina, 3 igual a 69. Tá doido, aí não dá, inviável. Inviável. Então qual que é a coisa? Você tem um casal que tem lá uma herança mitocondrial que dá problema. Aí você fala, mas você acabou de falar que mitocôndria não dá nada. Calma, não falei isso não. Mitocôndria regula os genes da atividade da mitocôndria. Se a mitocôndria tem alguma mutação que produz genes lá, que produz proteína que não funciona bem, a mitocôndria funciona mal. Aí você pensa assim, quais tipos de tecidos que eu tenho que precisam de muita energia que a mitocôndria vai fornecer? Músculo e cérebro, sistema nervoso. Então, onde que geralmente herança mitocondrial vai dar pau? Músculo, sistema nervoso. Então, o casal tem lá uma mutação na mitocôndria. Então, a mitocôndria deles é bugada. O que os pesquisadores fizeram? Fizeram um zigoto deles, com o DNA nuclear do pai, DNA nuclear da mãe, e a mitocôndria da mãe, só que ela tem uma mutação. Então, pegou aquele zigoto, tirou o núcleo, legal, e colocou no outro óvulo com outras mitocôndrias de uma terceira pessoa, que é legal, a doadora. Legal. Sacou? Então pegou o DNA do pai e da mãe, do núcleo, pôs no outro óvulo. Tirou a mitocôndria. Cara, sensacional. É o título que eles dão pro negócio, né? Bebês de 3 DNAs. Porque aí até eu quero saber essa coisa. Você fala assim, ó, bebê que recebeu o meu mitocôndria. Ninguém ligar, velho. Agora fala que é bebê de 3. De 3 DNA. Tá vendo? Esse mundo tá virado. O povo gosta. Já tem 3 pessoas transando, não sei o quê. O povo gosta. Beleza. Doido demais, né, cara? Não, boa demais. Já falamos de tudo que a gente programou aqui, velho. Maravilha. Eu acho, bom demais, né? Vocês curtam pra caramba aí, né? Que a gente foi trocando ideia, é muita informação, é muita coisa. E assim, é pra você ficar escutando e vendo mesmo isso e aproveitando, de forma mais leve, sem ser necessariamente uma aula pesada, mas que dá o gatilho pra você estudar depois. Maravilha. Né? Buscar informações aí na internet, nos livros. E bora pra cima. Foi doido. Também, se quiser mandar alguma pergunta pra gente no comentário aqui, ó, eu prometo que a gente vai fazer o máximo possível para responder todas. Boa. Manda aí que a gente vai trocando ideia e bora pra cima que a gente vai trabalhar legal. E vai ficar linkado também o link do grupo lá. Como é que chama que a gente... tem um grupo conteúdos agora, lá? Como é que é, tem um grupo de conteúdo. Dos conteúdos. Os conteúdos mais importantes que a gente tem, a gente vai colocar nesse grupo. E aí vai entrar isso aqui, vão entrar algumas aulas. Então, se você, por acaso, vai ter o link aqui embaixo, ó, você pode clicar aí, entra no grupo, começa a participar, que você vai receber todos os conteúdos importantes que a gente está produzindo agora aí do BioTP. Tamo junto? Tamo junto. Valeu demais, valeu, galera. Valeu, meu povo. Tamo junto. Valeu, James. Valeu. Aí, ó. Tamo junto.